Bom dia, boa noite. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, Mashiach Now. O tema de hoje, dessa semana, é sobre vida dupla. Se temos vida dupla. Vida dupla parece um pouco livro ou filme de espionagem, né? Ou então, o que é comum hoje em dia, né? O trabalho das pessoas que têm uma vida no trabalho, uma vida em casa. Jornada dupla, né? Também está ligado com o duplo sentido. A resposta é que sim, temos uma vida dupla, está ligado com a porção semanal que a gente tem agora. E a ideia é descascar essa vida dupla, transformar a vida dupla numa vida única, uma vida completa, uma vida preenchida, uma vida integral, superando as diferenças, mas sabendo que existem as diferenças. Então a gente vem de um ciclo que eu vou tentar enfatizar cada vez mais, tentar seguir nessa sequência. A gente começou com Lech Lechá há 2 semanas atrás, que foi a primeira paraxá que começa a história judaica e da Torá com Avraham Avinu, com o patriarca Abraão. Lech Lechá quer dizer vá em frente para o futuro, siga, se lance. Depois Vaierá. Vaierá, semana passada, em que Hashem fala para Avraham: você já se lançou, você já se projetou, você já está se arriscando e seguindo o que eu te falo. Coloque na prática, faça, aconteça, se mostre, e você vai se achar o que eu te prometi e que te pedi anteriormente. Mostre e se mostre. O nosso mundo está ligado a isso. E aí, consequentemente, chega nessa porção, nessa paraxá, está ligada a vidas, Raei Sará, vidas de Sará, a esposa de Abraão. A gente conhece já de outros anos que a gente enfocou isso, porque são vidas de Sará e porque fala justamente da morte de Sará. Começa a paraxá falando sobre a morte de Sará. Como é que é vida ou vidas se fala sobre a morte? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. No fundo, são vidas, sim, vida e no plural, e está ligado aos frutos, à continuidade que segue essa sequência, né? Vá em frente, se arrisque, se lance, pense no futuro, faça, aconteça, em quantidade, faça recipientes para receber as bênçãos, mostre e se mostre. E com isso vai revelar as vidas de verdade, no plural, que está ligado a frutos e continuidades. A gente recebe essa missão que continua ainda hoje, não é só com Avraham, de se lançar para o futuro. E como foi explicado também, a gente sai de um passado que tem vários detalhes da onde a gente está saindo. Mas o futuro, para onde a gente vai, que é ir em frente, para cima, para o futuro, a gente tem uma missão que tem um objetivo geral, mas não tem detalhes. Os detalhes vão aparecendo, porque quem define os detalhes somos nós, vai depender de nós. Então, Hashem não quer já definir os detalhes por nós, vai depender da gente. Então, o Lech Lechá, o vá em frente para o futuro, tem uma indefinição por um lado, porque está tudo contido num ponto seminal que vai germinar, que vai crescer e que é muito acima dos limites, vai depender da gente e não está ainda totalmente definido. Nós vamos participar disso. Por isso que para frente é amplo, é maior. E mesmo assim está contido num ponto que é esse que vai se projetar. Que inclusive é masculino, esse se lançar. O Vaierá já está ligado mais ao feminino, da gente se mostrar, de entrar nos detalhes, de criar vários recipientes para receber as brachot, as bênçãos.
E é muito mais do que a gente sonha. Se define um pouco mais com o caminhar, os detalhes desse nosso mundo, e é em quantidade. Nessa semana agora, a gente está vivendo os momentos da vida em cada situação, em cada passo, de cada dia, cada construção. Isso sim é duplo. Tudo nessa paraxá, inclusive, é duplo. Começa pelo título, né? Pelo tema, que é Vidas, no plural, de Sará. Depois tem a história do Shiddur, do casamento, né? Da preparação do casamento de Yitzhak, em que Eliezer conta a sua história 2 vezes, também é duplo. E para completar, fundamentalmente, o tema principal no começo, que é a compra da Menata Marpelá, que é justamente uma caverna dupla. Marpelá é de kefel, de duplo, de múltiplo. Né? Quem sabe que o duplo é o mínimo do plural, dos muitos. Então, quando fala em duplo, quer dizer muitos. 2 é o mínimo de muitos. E também tem na paraxá, interessante, também tem o Ktiv e o Kri, que como se lê é diferente de como está escrito. Também mostra um sentido duplo. Você pode ver como está escrito ou ouvir como está falado, que é diferente. Quando o Eliezer, pelo menos quando o Eliezer vai contar a sua história, que está escrito Ulai, que é talvez, mas ele lê como Elai, ou ao contrário, ele está escrito como Elai e ele lê como Ulai. Mas no fundo ele queria que casasse com a filha dele, que se chamava Elai, inclusive, numa interpretação. Então a gente fala sobre essa paraxá, está ligado com esse mundo que Avraham teve que ir em frente por ordem de Hashem. Ele se lançou e está indo construir e se mostrar e conquistar o mundo para reconhecer Deus. E esse mundo está ligado com 2. Por isso que é tudo duplo nessa paraxá. 2 está ligado com um ciclo. Quando é um só, não tem um ciclo. É um ponto, é único. Quando tem 3, tem um equilíbrio. Não é um ciclo, necessariamente. O mínimo do ciclo é 2, porque já tem um ponto e tem o outro, que é o cima e embaixo. E são opostos. Os 2 são necessariamente opostos. 1 não é, e 3 tem um equilíbrio, pode não ser uma oposição. E está ligado a uma contradição, porque os opostos são um contra o outro, um confrontando o outro. E o ideal, como eu falei, é que isso chegue na união, que tenha sim os opostos, a contradição, o ciclo que tem, que é o ciclo econômico, que é o ciclo do tempo, que é o ciclo da vida, que é o ciclo do dia, que a gente vai ver que várias coisas durante a nossa vida, tudo que está ligado ao mundo está ligado com duplicidade, ou duplicidade num sentido negativo, né, de ser dúbio, também é ligado a 2, né? Mas duplicidade no sentido de ser mais do que um. E opostos mesmo assim. Noite e dia, não sim, mulher e homem, né? Masculino e feminino, guerra e paz, pobre e rico. Aí pode falar também sobre gordo e magro, feio e bonito, mal e bom, mal e bem, força, severidade, rigidez e bondade, generosidade, doença e saúde, morte e vida, que é o tema que a gente fala também nessa paraxá, né? Fala sobre a morte da Sará, que no fundo são as vidas de Sará. Então, resumindo, a ideia é que quando tem 2, é possível somar, mesmo com sinais diferentes. A soma era uma outra pergunta que era possível nessa aula, é se a soma aumenta ou diminui. A soma aumenta, mesmo quando está somando com um outro número negativo.
que em princípio 1 mais menos 1 seria 0. Mas tem como dois opostos, que é 1 e o menos 1, se somarem e darem um resultado positivo. Sempre aumenta. O que importa é o sentido, para onde está indo, o caminho. Se o caminho é para frente, para cima, para o futuro, como a gente falou desde o começo, então vai sempre ser melhor. Está caminhando para a paz, que é a união, que é para a junção. Se tiver nesse caminho um intervalo que tem uma descida, vai ter uma subida maior depois. Se tiver 2 passos para trás, vão ter 5 para frente e para cima depois. Se cada um quiser, no seu dia a dia, na sua semana, na sua vida, descansar algum momento, parar de fazer algum momento, parar de produzir, depois tem que recuperar isso e fazer o catch-up, como se diz, de superar, chegar no ponto que estava antes e crescer. O caminho é sempre de crescimento. Na próxima rodada vai ter que compensar e aumentar mais ainda. Então por isso que é melhor ainda não parar, não descansar de um certo modo, ou descansar para poder crescer muito mais ainda num ritmo muito mais acelerado. Um outro ponto que eu falei sobre caverna, né? Me'arat Marpelá, que é o tema principal do começo da Parashá, a caverna está ligada com esse mundo. Por isso que esse mundo está ligado com o duplo também. Que como esses opostos também tem a escuridão e a clareza, o exílio e a redenção, né? Galut e Geulá. A caverna ela é escura, ela é profunda, ela é fechada. Esse mundo é assim, porque é um mundo que está ligado a 2. Me'arat Marpelá, caverna dupla. O Rashi explica que é ou uma explicação de um andar com outro andar em cima, são 2, ou um aposento com outro dentro, que também são 2. O dentro e fora também está ligado com essas oposições. Está escondido, está no escuro, está lá embaixo, que são os 2 aqui nesse mundo. Só que justamente a força que tem os 2 da oposição, nasce essa explosão, nasce essa energia nuclear, justamente da fissão nuclear, está ligado com elementos negativos, opostos que se conflitam e aí geram essa grande energia. Então, resumindo, o que essa Parashá nos ensina é que através do ciclo, né, da frequência, que as ondas também são assim, a própria onda do mar, como a onda e a frequência da internet, da comunicação, do rádio, televisão, telefonia, tudo é a economia também, está ligado a esses ciclos de subir e descer, de pico e vale. Assim é o mundo, mas ele faz parte de um mesmo quadro, que através dessa alternância, da combinação de opostos, dessa composição, a gente chega num denominador comum que está ligado com a era messiânica, que já é agora, se Deus quiser, que é um mundo de diferenças, passa a ter um mundo de soma, de harmonia, que está ligado. A harmonia não é quando não tem nenhuma cor, não tem harmonia quando não tem nenhuma cor, a harmonia é quando tem várias cores que elas estão bem pintadas e estão integradas dentro de um quadro só, ou várias notas que estão dentro de uma música bonita, bela, harmoniosa. A revelação, inclusive, também está ligado quando tem diferenças. A gente consegue perceber o mundo pelo contraste, pela diferença. O Weltanschauung, que é a percepção do mundo, está ligado com perceber a Gestalt, os contrastes que tem no mundo. Isso que torna bonito. E completando, falando sobre bandeira, uma coisa interessante, o que é mais bonito? Uma bandeira branca, que significa paz,
que não tem cor nenhuma, ou bandeira de duas cores, como tem o exemplo aqui da bandeira de Israel, ou ainda também a bandeira do Brasil, nossa bandeira, que tem várias cores, né? Verde, azul, amarelo, branco. Quando tem várias cores, é considerado mais bonito, porque integra numa mesma bandeira várias possibilidades ao mesmo tempo. Então, concluindo, a gente tem a força. Vamos em frente, para cima e com força, integrando os opostos, trazendo harmonia na composição dessas vidas e elevando tudo para o momento que já está agora com Mashiach, se Deus quiser já agora. Tudo de bom para todos nós. Só boas notícias. Shabbat Shalom. Mashiach now.